nono ano, tudo bem com vocês? Eu tô aqui de novo, mais uma vez, no YouTube, nesse canal maravilhoso. Quero saber por que vocês não se inscreveram, quero saber por que vocês não ativaram o sininho. Tô muito youtuber, né? Mas enfim, falando sério agora, é bom que vocês olhem com frequência, porque eu tô postando os vídeos aqui nesse canal. Então, se vocês verificarem, é claro que eu tô postando na biblioteca de classe também, mas se vocês verificarem aqui, vocês vão encontrar sempre esses vídeos no acervo, ou sempre esses vídeos postados aqui de uma forma geral. Esse é o terceiro vídeo que eu posto diretamente para vocês. O primeiro foi sobre roteiro de cinema. O segundo foi sobre... Comecei a falar sobre regência, né? E aí eu falei um pouquinho sobre a regência verbal. Eu entrei mais na seara da regência verbal. E agora eu vou falar um pouco mais da regência nominal. Lembrando que lá no 8º ano, ano passado, onde vocês sofreram um pouquinho com as provas de final de ano, vocês estudaram comigo os dois tipos de regência. Vocês estudaram a regência verbal, era um capítulo apenas de regência verbal, e um capítulo de regência nominal. Se eu não me engano, um conteúdo, se eu não me engano, a regência verbal caiu no simulado e a regência nominal caiu na prova. Algum esquema assim, no terceiro para o quarto bimestre. Eu acho que alguns vão se lembrar disso. Eu sei que alguns alunos se lembraram do verbo assistir, que a gente falou de sala, em sala várias e várias vezes. Então, alguns verbos vocês lembraram, outros, claro, gente, com um monte de conteúdo que vocês têm, um monte de coisa acontecendo, e esquece mesmo. Mas olha só, gente, olhando aqui esse panorama, ele é um resumo dos dois tipos de regência. A gente tem a regência verbal, que já falei no outro vídeo para vocês, que é a relação dos verbos e seus complementos. Na sintaxe, isso vocês já sabem muito bem, na sintaxe o complemento verbal é chamado de objeto. Então, se essa regência é direta, o objeto tem que ser direto. Se a regência é indireta, esse objeto tem que ser indireto. Só que o que a gente vai fazer com a regência nominal se não tem objeto? O que eu faço? Como que eu analiso? Não existe complemento do nome? Existe, se chama complemento nominal. Vocês às vezes dão uma confundida aí com o adjunto, mas vocês sabem que ele existe. A regência nominal é quase a mesma coisa que a verbal. Também é a relação dos nomes e seus complementos, que são os complementos nominais. A diferença aqui é que na regência verbal, a estrutura vai girar em torno do verbo. Qual preposição o verbo vai pedir? Ele vai pedir preposição ou ele não vai pedir preposição? O que ele vai fazer? Aqui embaixo, na regência nominal, é a relação que ele possui com os seus nomes, tá? Desculpa, os nomes com seus complementos. Quais nomes são? Substantivos, adjetivos e advérbios. Então é a relação que os substantivos, que os adjetivos e que os advérbios possuem com seus complementos. Não sei se vocês se recordam, eu espero que sim, especialmente os meninos e meninas que estavam nas minhas últimas aulas antes deste período de quarentena. Vocês lembram que o complemento nominal, ele sempre é iniciado por preposição. Então, na regência nominal, aqui na regência nominal, ela vai ter que ter o quê? Ela vai ter que ser iniciada por uma preposição. Diferentemente da regência verbal, que pode acontecer da preposição não existir, que é o caso dos verbos transitivos diretos, por exemplo. Aqui na regência nominal, vai ter que aparecer essa amiga aqui. Lembrando, né, ante, até, após, com, contra, aquela musiquinha das preposições, que alguns têm na cabeça, outros conhecem outras versões. É interessante que vocês saibam o que é uma preposição, como utilizá-la, enfim, eu acho que esse problema a gente não tem mais. Na página 26 do livro de vocês, tem uma tabela com alguns nomes, tem assim uns nomes, e depois tem uma vírgula, se eu não me engano, e algumas preposições. O que é isso? Isso é a preposição permitida para ser usada em determinadas situações. Lembrando, gente, que as preposições, determinadas preposições que vocês escolherem, elas podem mudar o sentido de uma oração. Então, vocês têm que ter muito cuidado. E outras não são permitidas, tá? Algumas preposições não são permitidas. Mas, basicamente, a regência nominal, então, é isso. A regência nominal é a relação do nome, que vai ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, com os seus complementos. Então, você vai verificar que esses complementos são iniciados por preposição. Então, a regência nominal, sempre iniciada por preposição. A regência verbal, nem sempre.
pode ser direta, pode ser indireta, depende da análise sintática que a gente vai fazer. A gente vai falar um pouquinho mais de transitividade verbal lá na frente. Então, esses assuntos de análise sintática a gente precisa ter um pouquinho mais de paciência. Aqui, gente, vai ter uma tabela lá de preposições, tá? Eu fiz um esquema aqui, por isso que eu tô olhando para baixo, tá, gente? Vai ter uma tabela aqui na página 26, com substantivos, adjetivos e advérbios que precisam dessas preposições. Então, por exemplo, contemporâneo. Aí aqui, vamos pegar a tabela. Contemporâneo pode ser contemporâneo a e pode ser contemporâneo de, tá? Claro que tem as suas variações de preposição, tá, gente? De mais a forma da, de mais o forma do. Então, contemporâneo do, contemporâneo da. Acessível. Acessível vai pedir qual preposição? Acessível a. Fiel. Fiel vai exigir qual preposição? Fiel a. Preferível. Preferível vai exigir qual preposição? Preferível a. Perito. A pessoa que é perita, ela é perita em alguma coisa. Então, ele vai exigir essa preposição em. Isso é a regência. Você tem esse nome. Vou colocar aqui, por exemplo, o contemporâneo. Tá? Você tem esse nome. E ele vai exigir essas duas preposições. Então, é a relação que esse nomezinho aqui tem com seus complementos, que são iniciados por essas preposições. Tudo bem? Rapidamente, só para esclarecer alguma coisa para vocês, existem algumas particularidades dentro da regência que a gente vai ver com calma. Mas a primeira que eu quero falar para vocês é a regência dos advérbios. Os advérbios terminados em mente, tá? É o que eu vou falar aqui. Tem até um tópico aí no livro de vocês sobre ele. Os advérbios terminados em mente, eles geralmente, tá? Eles vão seguir a mesma lógica, eles vão seguir a mesma regência dos adjetivos que lhes deram origem. Então, no livro de vocês está diferentemente. No livro de vocês tem esse advérbio aqui, diferentemente. Diferentemente dos peixes, se eu não me engano, tá aí. Então, a gente tem aqui uma preposição de mais os, né? Diferentemente dos peixes. Ou seja, qual é a regência que eu vou poder usar no adjetivo diferente? A mesma. Diferente dos. Reparem que provavelmente a regência dos advérbios com mente é a mesma regência dos adjetivos que lhes deram origem. Ou seja, o diferentemente originou-se do diferente. Então, a regência vai ser equivalente. A regência é basicamente a mesma entre os dois elementos. Tá? O que eu preciso que vocês saibam ao final desse vídeo, depois de assistir esse vídeo, para a gente dar continuidade aos estudos de regência. No primeiro vídeo, eu falei um pouco mais sobre a regência verbal. Falei de transitividade, falei dos complementos, dos objetos, enfim. Falei desse tipo de regência. Agora, estamos caminhando um pouquinho mais dentro da regência nominal. Ou seja, qual é a relação que esse nome, que é um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, possui com seus complementos, que são seus complementos nominais, que são sempre iniciados por preposição. Tá? E aí, seria interessante que vocês olhassem essa tabela na página 26. Vocês vão precisar dela várias vezes ao longo desses exercícios que vocês vão fazer futuramente aqui no livro. Então, seria interessante que vocês voltassem com frequência. Quem é aluno velho, quem tem aí o material do ano passado, no ano passado também tinha essa tabela no livro de vocês. Se eu não me engano, é a mesma, tá? É a mesma tabela com os mesmos nomes, só aqui tá mais bonitinha, tá azul. Mas para quem tiver aquela lá e quiser consultar, sem o menor problema. E muitas gramáticas também têm essas tabelas de regência nominal. Tranquilo? Então, por hoje, gente, eu quero que vocês saiam dessa videoaula com essa noção. Regência verbal pode ser direta ou indireta, pode ter preposição ou não. Regência nominal vai precisar de um complemento nominal, ou seja, vai precisar de uma preposição. Tranquilo até aqui? Nas aulas online que a gente vai fazer, eu vou tirar mais algumas dúvidas sobre regência. É um assunto extenso, a gente vai trabalhar sobre ele ainda, a gente vai voltar nele ainda e a gente vai ficar debatendo sobre isso durante um certo tempo. Tá? Até porque, não sei se vocês lembram, ano passado, foram 2 capítulos. Um capítulo para regência, como eu já falei no começo do vídeo, um capítulo para verbal e um capítulo para regência nominal. Tudo bem? Então,
essas particularidades que eu quero que vocês saibam de hoje, os advérbios terminados em mente, seguem a mesma linha dos seus adjetivos, os adjetivos que lhe deram origem. Certíssimo? Por fim, gente, a regência, aqui, no caso dos nomes, só para deixar claro, a regência nominal, ela não tem como ser direta ou indireta. Por quê? Porque não tem nome transitivo direto e não tem nome transitivo indireto. É só nome. Então ela não tem como ser direta ou indireta, diferentemente dos verbos. Então a regência, sempre iniciada por preposição, não significa que ela seja indireta, tá? Essa característica de direta e indireta a gente vai deixar lá para os nossos amigos verbos e para os nomes a gente vai deixar uma coisa mais tranquila. Tudo bem? Eu espero que tenha ajudado de alguma forma vocês. Nos vemos essa semana fazendo as atividades, olhando a biblioteca de classe, olhando o fórum, fazendo o desafio, seguindo o ritmo de estudos, tá bom? Um beijo enorme. Tchau!